primeira pessoa que a gente vai chamar é... Janaína. Janaína Santina é content designer e ela vem conversar com a gente sobre Da Tela para Dentro, ética e responsabilidades para times inclusivos e diversos. Jana, o palco é todo seu. Bom dia para todo mundo, para quem acordou cedo aí. Deixa eu passar aqui. Vou começar me apresentando. Lembrando, eu ontem estava ouvindo o Robson e a Carol falando, e é sempre importante, da onde a gente vem, tem muito a ver com o que a gente vai falar e como a gente fala sobre o que a gente fala, e como a gente atua. E a ética também está muito ligado a isso. Então, me apresentando, essa sou eu e o Jojo, que é meu filho, que tem 7 anos. Eu tenho 2 cachorrinhas, vira-latas caramelo, e tenho agora um réptil, que é o Lacinho, que é uma tartaruga. Eu sou cineasta de formação, sou roteirista, sou fotógrafa, sou produtora, escrevo por aí também outras coisas. Eu trabalho já há muitos anos com relações étnico-raciais, sou educadora em comunicação inclusiva também, e sou mentora de pessoas, tanto que estão migrando para design ou para outras áreas, principalmente de pessoas negras e LGBTQIAP+. Eu sou uma mulher lésbica também. E eu sou designer de conteúdo. Hoje eu estou lá na Raia Drogazil. Para quem não me vê, eu sou uma mulher negra, estou usando tranças azuis com adornos prateados. Eu estou com um vestido florido com várias cores. Atrás de mim tem um fundo com o logo do evento. E eu uso um óculos de grau com aro amarelo e azul. E também estou com um brinco dourado e com colar com dourado e azul. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ética e responsabilidade para times inclusivos e diversos. Eu pensei da tela para dentro justamente porque, saindo desse lugar que a gente está sempre pensando nas pessoas para quem a gente faz as coisas, mas e quando a gente está falando entre a gente? Como que a gente faz isso? O que é ética dentro desse contexto que a gente está, Eu penso, como eu falei, sempre o que a gente está muito ligado a como a gente conduz as coisas. Ontem, Carol falou muito bem sobre isso. A pesquisa, a gente fala sempre, porque é empresa, mas está muito ligada à ética ao pesquisador, assim como está ligada à ética sobre a pessoa que está trabalhando ali, como ela interage com as pessoas. Então, para a gente começar, a ética que a gente está falando, na maioria das vezes, é uma ética que está orientada pela ética grega, que deriva do ethos, que é um conjunto de princípios ligados à ação das pessoas. Então, a moral, ao que é certo e ao que é errado. Então, dirige socialmente a gente, não só, como o Robson comentou ontem, internamente, mas o que a gente é para fora, mas coletivamente, socialmente, o que orienta a gente como pessoa. A ética, então, ela é ciência, definida como ciência também, Então, ela vai justificar esses valores. Ela é filosófica e sociológica também, justamente porque ela está dentro desse contexto todo de comportamento. Ela não está ligada só a uma questão de prática, de como a gente se comporta, mas como se comportam os grupos e o que norteia o que socialmente as outras pessoas também entendem como certo e errado, Então, é importante a gente saber disso, porque, como eu disse, eu sou uma mulher negra que estudo já há algum tempo filosofia, antropologia social, filosofias africanas, e os valores que me suleiam são valores que não me norteiam. E esses valores eles estão muito ligados a quem eu sou e aos percursos que eu me dirijo eticamente, Então, aí, quando a gente entra para falar sobre isso, e quando eu estou falando sobre isso, eu estou falando justamente sobre diversidade e inclusão, porque eu estou falando de um outro pensamento e uma outra forma de enxergar e de praticar a ética que não está valorada dentro dos conceitos eurocêntricos norteadores da sociedade, maioria que a gente segue. Então, isso é importante quando a gente vai pensar nas nossas práticas dentro dos times, justamente porque isso vai também valorar como a gente pensa para fora deles, Então, Ubuntu. Ubuntu é uma das filosofias africanas, existem várias, porque a África é um continente, afinal,
com vários povos, com vários valores, mas em alguns povos, a filosofia Ubuntu, ela está ligada, né, de origem Zulu, que tem vários povos Zulu, sobre a relação, como eu em relação ao outro, como eu ajo em relação ao outro, e como eu ajo em relação a mim, em relação ao outro. Então, ela é um conceito muito mais amplo do que esse conceito do que é certo ou errado. Ela está dizendo do que é certo, de repente, em determinado contexto, pode não ser aplicado para outro, o que é certo para determinado grupo ou determinada pessoa, pode não ser certo para determinado grupo ou pessoa. Então, é importante, porque alguns conceitos, né, quando a gente vai para a ética grega, a gente está falando de um conceito do certo e do errado, que é o que, basicamente, a nossa sociedade enxerga. Mas, quando a gente vai para outros, né, a gente vai pensar de uma forma diversa, a gente vai pensar que o que é certo para um pode não ser certo para outro, porque a perspectiva do outro é diferente da minha, e, em determinado contexto, aquilo pode fazer sentido ou não. Se eu estiver falando muito rápido, alguém pode me pedir para falar mais devagar, porque eu sou uma pessoa que falo rápido, tá? Então, eu sempre falo isso para as pessoas. Uma outra coisa importante que eu não falei antes de começar, e que também é importante justamente porque eu sou uma pessoa ligada à acessibilidade, já antes disso ser moda, eu tenho 41 anos, né? E lá, quando eu tinha 16, 17 anos, eu comecei a estudar Libras e comecei a ter curiosidade de ter contato com pessoas surdas, e a partir daí eu fui fazer projeto voluntário, e depois eu fui trabalhar com comunicação e cultura, sempre pensando em acessibilidade. Então, uma das coisas que eu fiquei notando, e eu sempre observo, e observo nos nossos meios, né, dentro do design, a gente não se preocupa muito com a acessibilidade e a inclusão dentro e entre os nossos, né? Como a gente constrói um slide, o que a gente coloca, a forma que a gente apresenta isso para pessoas que precisam dessa comunicação mais simplificada, isso é um pensamento inclusivo. Como eu construo um slide, como eu disponho as informações, que cores eu uso, que contrastes eu uso, isso é pensar de forma inclusiva. E vocês são pessoas aqui que, nesse contexto que eu estou, são as pessoas usuárias que estão consumindo o que eu estou apresentando agora. Então, essa preocupação a gente precisa começar a ter também dentro, e não só fora, quando a gente está projetando, né, como as pessoas gostam de falar. Eu não gosto muito desse conceito, mas, enfim. Mas isso também é uma questão de responsabilidade, de acessibilidade e de inclusão, dentro do contexto que a gente está também. Então, a filosofia Ubuntu, ela vai falar justamente sobre responsabilidade. Porque se os meus valores são importantes, mas são importantes em relação a outras pessoas e em relação ao como eu me porto com eles, então eu me torno uma pessoa responsável. Porque aí não é, eu faço e tudo bem, se para mim está ótimo e as coisas funcionam, está tudo certo. Eu sempre vou me preocupar qual que é a repercussão das minhas crenças, dos meus valores em relação a outros e de outros em relação a mim. E não que eu precise mudar, mas é que eu vou conseguir ter alteridade, não empatia, porque a gente não consegue se colocar no lugar do outro, mas o conceito de alteridade é o conceito que a gente consegue entender que o outro é diferente de mim e, portanto, eu consigo respeitar a diferença que está no outro. Né? Empatia, eu tentar me colocar no lugar do outro, isso é impossível, eu não consigo fazer isso. Né? Mas quando eu tenho alteridade, eu consigo entender que cada pessoa é diferente, e tudo bem ela discordar de mim, ou ela divergir, ou ela se comportar diferente, porque ela tem um percurso diferente do meu e está tudo certo isso. Isso pode ser um fator positivo, né? Então, se a gente pensa que a diversidade é o conjunto dessas diferenças que nos caracterizam, e não só as diferenças, mas também as semelhanças que nós temos, a gente sempre vai procurar dentro dos grupos, e aqui é um grupo que tem semelhanças, que é o quê? Nós somos pessoas que pensamos em experiência das outras pessoas, somos designers, então isso é uma semelhança que nós temos. Então, isso vai ser o ponto que vai nos unir, apesar das nossas diferenças. E a inclusão é justamente essa capacidade da gente entender e reconhecer com alteridade o outro e pensar
quão positivo é essa possibilidade de conviver com essa diferença, e não o contrário. A diferença do outro ela pode ser agregadora para mim em pontos que me faltam, ou podem somar, ou podem me levar a questionar coisas que eu acredito, ou pensar de formas diferentes. Então, no design, né, se a gente fala tanto da experiência, né, das pessoas usuárias, a gente está sempre, a experiência da pessoa usuária, a experiência da pessoa usuária, a experiência da pessoa usuária. Então, como que a gente vai explicar índices tão baixos, né, de pessoas de grupos minorizados? E aí eu estou falando de indígenas. A gente pega todos os eventos de design, eu não conheço pessoas indígenas de design. Alguém conhece? Ó, ali levantaram a mão, eu não conheço. Porque, assim, são grupos sub-representados. A gente quase não ouve falar. Então, como é que a gente explica que não hajam essas pessoas? Existam tão poucas pessoas negras, pessoas com deficiência, LGBTQIAP+, pessoas com 50 anos ou mais de 50 anos atuando no design. Se a gente fala tanto em inclusão, de diversidade, o pessoal gosta tanto de eu sou diversa, eu sou inclusiva, eu sou descolada, eu sou designer. Né? Porque é isso, a gente é descolada, a gente é designer. Por quê? Cadê? Será mesmo? Então, quando a gente olha aqui ao redor dessa sala, o que a gente vê? Né? Se a gente olha para o lado, para os nossos colegas, e se a gente olha para os ambientes onde a gente atua, qual que é o padrão? Como são as pessoas que a gente convive 99% das vezes? Eu sei qual que é o padrão, eu acho que vocês também sabem. Então, a gente fala muito de design inclusivo, mas a gente esquece que ele começa dentro de casa, né? Ele começa aqui, ele começa dentro da empresa, dentro dos times que a gente convive. Se a gente não tem nem diferença e diversidade dentro desses times. Então, a gente só pode pensar para fora quando a gente dentro tem diversidade. Porque pessoas iguais, elas tendem a terem com percursos iguais, elas tendem a fazer coisas parecidas. Elas podem se diferenciar, mas normalmente o grande comportamento, né, que a gente fala comportamento de manada, vai ser bem parecido. E para a gente ter comportamentos, pensamentos, pensar numa pesquisa que inclua pessoas diferentes, porque eu vejo todo mundo falando de pesquisa, e quase ninguém pesquisa com pessoas com deficiência, com pessoas de LGBTs, ninguém procura pessoas indígenas, ninguém procura público 50+, ou crianças, ninguém procura esse público para pesquisar. Eles, na pesquisa, quando a gente pensa, começa a elaborar uma pesquisa, já está ali aquele... pessoas de 20 e poucos, 30 e poucos anos, brancas, classe média, né, classe B e A. A gente tem um padrão. E a gente só consegue pensar em outras formas, em outras possibilidades, em outros padrões, quando a gente consegue ter pessoas diferentes dentro do time, porque essas pessoas vão poder levar para a gente outras formas de pensar. Então, se o nosso discurso, né, ele está se divergindo da prática, que a gente fala tanto, mas o discurso ele se diverge, qual a ética e qual a responsabilidade a gente está falando? Não, eu não sei. Então, alguns dados importantes aqui, né? Em fevereiro desse ano, quase 70% das pessoas afetadas pelos cortes em massa, pelas demissões em massas, eu não gosto de falar em inglês, eu sou designer de conteúdo, né? Então, assim... Eu não sou content designer, sou designer de conteúdo, estou no Brasil. E aí, o que acontece? A maioria das demissões em massas foram de mulheres. 70%. Nesse setor da tecnologia e do design, 65% das mulheres têm mais chances de perder seus empregos do que os homens, né? Isso é um dado de 2022. E essa amostra nem considera as mulheres que são mães, que aí o número aumenta. E também a gente tem aqui que dentro, né, dos profissionais negros, 7,42% das demissões em massas foram de profissionais negros. Eu conheço vários colegas que foram demitidos. E a gente representa, né, eu faço parte desse número, só 6,05% dos profissionais do setor. E aí é importante que muitos desses dados nem chegam, né, porque as pessoas não falam também sobre isso. Então, que vieses que estão nos levando a comparar coisas diferentes,
Maçãs e cebolas, como todas maçãs. Né? Como que a gente cria e mantém esses times inclusivos e diversos se a gente está partindo de um cenário tão equidistante, né? Então, é importante a gente pensar que vagas inclusivas são importantes. A gente teve um boom, né, dessa coisa de ESG, DI, de vagas inclusivas, mas como que a gente faz um processo inclusivo? E aí, contando um caso, né, eu gosto muito de conversas e de casos. Eu estava numa empresa, e aí teve um processo seletivo que eu estava participando, ajudando na seleção. Eu não sou recrutadora, né, mas estava ali na equipe de design. E aí era uma vaga para pessoas neurodivergentes, porque era para trabalhar com acessibilidade, só que a empresa não se preparou para fazer um processo seletivo de uma pessoa neurodivergente. E aí, o tempo da fala, o tempo de entrevista, a forma de pedir o case, de fazer as perguntas, não levaram em consideração isso. E aí eu comecei a perceber que isso estava causando incômodo em algumas pessoas. Eu levantei a mão, né, chamei de canto ali e falei com a minha liderança, falei, olha, gente, porque eu estava participando, porque é isso, eu tenho já, né, essa vivência, estava participando. E aí eu falei. E aí a liderança virou para mim e falou assim, você acha que é o caso da gente interromper esse processo, então? Porque será que a gente está pronto para receber uma pessoa neurodivergente aqui no time? E aí, o que eu acho? Né? Qual que é o aprendizado que eu tiro disso? A gente precisa, sim, receber. A gente não está pronto, né? Vai ter que se preparar de um jeito, vai ter que ser senador, então vai ser ali, né? Como a gente fala, com a bicicleta descendo a ladeira, trocando o pneu, mas a gente vai ter que começar de algum jeito. Então, é importante a gente pensar no perfil dessas pessoas quando a gente vai entrevistar. Né? No mão na massa, como que eu faço isso? Né, que condições essa pessoa precisa? Não é só perguntar de recurso assistivo que ela precisa, mas dá uma olhada no perfil do LinkedIn, ou então pergunta para ela mesmo o que ela precisa, como que se tornar esse processo mais acessível para ela, se informar sobre a condição dela para poder conduzir as coisas de uma forma tranquila para ela. E entender que é isso, a gente não vai estar pronto nunca. Nunca está pronto. A gente nunca está pronto para um monte de coisa. Não, eu nem estava pronta para ver, fiz a palestra, vim aqui, eu nem estava pronta. Mas se a gente não faz, a gente nunca está pronto, e então a gente deixa de fazer um monte de coisa. Então, a gente precisa começar e entender que assim, a gente está num processo de aprendizado, vão ter erros, e como um bom processo de design, a gente vai corrigindo e ajustando o que precisar durante esse processo. Né? Porque, às vezes, eu até brinco, né? Entrar é fácil. Não é fácil, mas permanecer, então, é um negócio, né? Um estudo, né, da consultoria do Santo Caos mostrou que 65% dos profissionais LGBTQIAP+, sofreram discriminação no ambiente de trabalho. Né? E, para pessoas bissexuais e trans, esse índice sobe de 72% e 86%. É uma coisa complicada, porque a gente pensa que responsabilidade, que ética que a gente está falando. Se essas pessoas elas são contratadas para ambientes que as pessoas não se preocupam em no dia a dia se preparando e melhorando esse ambiente para torná-lo seguro e um ambiente responsável para que essas pessoas possam atuar com condições equânimes, não igualitárias, né? Quando eu gosto de sempre explicar, quando a gente está falando de igualdade, a gente está falando de tratar iguais as pessoas iguais ou os diferentes como iguais. Quando eu estou falando de equanimidade, eu estou falando justamente de tratar as pessoas diferentes em condições diferentes para que elas possam ter condições de atuar no melhor delas, né? Então, é importante a gente pensar em ações que não só de permanência e de entrada dessas pessoas, mas de desenvolvimento também dessas pessoas. Porque menos de 5%, aqui um dado, de pessoas negras ocupam cargo de gerência ou liderança. Eu mesmo conheço pouquíssimas pessoas negras que são líderes em times de design. No content, então, que é a minha área, não conheço. É bem difícil. Então, segundo o dado, né, do raio-x dos UX Writers brasileiros, que é a categoria a qual eu faço parte, a maioria das pessoas pretas e pardas estão nos níveis júnior e pleno. Né? São 77,1% dos pretos e pardos nesse nível, e só 64,8% de pessoas brancas. Já as pessoas brancas estão nos níveis sênior,
e de gestão são 32,5% delas contra 22,8% de pessoas pretas. Pensando que são pouquíssimas pessoas pretas. Lembra que eu falei um dado anterior de quanto, né, 6,05% de nós que estamos nessa área. Então, como que a gente pensa em ser ético e responsável e inclusivo dentro dos nossos times? Né? Então, a gente pensa nessas pautas de diversidade e inclusão, a gente pensa né, que agora está bombando, está em alta, e a gente tem que pensar que isso pode trazer oportunidades para a gente. Só que se a gente não pensa nisso dentro de casa, e aí pensa com responsabilidade, né? Porque normalmente, eu falei, né, eu já participei de vários processos, estava ali participando, eu não sou uma pessoa de RH, não sou uma pessoa do time de diversidade e inclusão, não era na época dessa equipe, mas eu estava ali como consultora de graça, prestando as minhas habilidades, porque eu me preocupava com as pessoas que estavam ali, isso é responsabilidade, como uma pessoa, não como uma profissional ali de design. Mas como é que a gente pensa também nessas pessoas que têm essas competências para que elas ocupem esses espaços e possam trazer essas habilidades para ajudar a gente a fomentar isso, né? Então, a gente precisa pensar em ações de promoção, de liderança para esses times, para que essas pessoas também possam estar nesses lugares de pensar e fomentar ações, né? E lembrar sempre, eu sou essa pessoa que estou aqui, tenho letramento. Tem uma galera LGBT, uma galera preta, uma galera com deficiência ou neurodivergente que não tem letramento. Então, essas pessoas também não têm obrigação nenhuma de fazer esse trabalho. Né? Então, a gente precisa começar a pensar nisso e estimular esses ambientes seguros para que as pessoas possam estar, permanecer e poder colaborar com o que elas têm de fato, né? Não essa questão não é uma questão de framework, não é uma questão que eu posso trazer para vocês aqui. Façam um passo a passo e vamos resolver esse problema dessa forma e pronto. Apliquem esse framework e vai dar tudo certo na ferramenta XPTO. Não existem atalhos e não tem uma forma simples de fazer isso. Então, fica aí a pergunta, se vocês querem se aliar de fato, de forma ética e responsável, principalmente para os homens brancos daqui, né, que são as pessoas que estão normalmente nas posições de poder e que vão chegar nas posições de poder, e para as mulheres brancas, né, principalmente, que são a maioria dentro dos cargos que podem fazer diferença. Então, se vocês querem, vocês precisam se rever e usar os privilégios que vocês possuem em favor desses grupos e dessas pessoas. Né? Eu vou abrir mão dos meus privilégios? Nem sempre é possível, nem sempre as pessoas querem. Na maioria das vezes, na verdade, as pessoas não querem. Mas como que eu uso o meu privilégio a partir do momento que eu tenho consciência para fomentar ações de inclusão, de diversidade, de bem-estar de uma forma ética e responsável? Porque aí só assim eu vou estar, de fato, sendo um profissional não só ético e responsável como um líder, como uma pessoa de design, mas como uma pessoa, de fato, responsável e ética. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada, Janaína, por compartilhar tantos pontos, tantas estatísticas e fazer a gente começar a refletir logo aqui no início do dia. E agora a gente vai abrir para vocês poderem ter a oportunidade de conversar um pouquinho com ela. Então, podem fazer a fila aqui do lado, só sentar, a gente traz o microfone. E é isso, fiquem à vontade. Tudo bom? Bom dia. Tá ligado? Acho que isso. Tá ligado? Ligou. Nossa, eu tô muito nervosa de estar aqui. Oi, meu nome é Carol, eu sou Researcher Júnior e eu sou uma mulher bissexual, eu sou autista e eu tenho fibromialgia. E eu tenho essa deficiência que ela não é visível. E eu estava conversando com uma amiga e ela comentou comigo uma coisa que eu vi que é muito verdade, que as pessoas, quando elas abrem vaga para PCD, elas preferem contratar pessoas que tenham deficiências físicas, que dê para ver que é uma pessoa deficiente. Porque quando a pessoa tem uma deficiência que não é visível, parece que não está sendo inclusa, sabe? Não tem diversidade no time. E eu achei isso um pouco pesado. Eu consegui o meu diagnóstico de autismo em maio, e desde então eu tenho feito algumas entrevistas. E as pessoas, a primeira coisa que elas perguntam é: você é autista? Como que é isso? Como você trabalha? Como você lida?
E eu sinto que tem um pouco desse preconceito, sabe? De acharem que eu, por ser autista, eu não tenho capacidade de conduzir uma pesquisa, alguma coisa assim. E eu queria saber o que você acha disso, como que eu posso me colocar para mostrar que eu sou um profissional capaz, que eu posso ser uma boa adição para um time. Ai, que pergunta difícil, né? Gente, a gente ainda não almoçou. É porque muito se fala, né, de vamos tornar o nosso time diverso, mas beleza, chegou uma pessoa aqui que ela é diferente, como que a gente coloca ela no time? Então, eu acho que parte justamente das pessoas que estão selecionando e dos times começarem a ter essa consciência, né? Você não pode mudar quem você é e você nem precisa mudar quem você é, porque você é você e está ótimo do jeito que você é. Eu acho que as pessoas é que estão com muita dificuldade de receberem, acolherem o que é diferente, as pessoas que são diferentes e as diferenças. Então, elas não sabem como lidar. Eu acho que não tem um problema, dentro de um processo seletivo, as pessoas perguntarem como que elas fazem para te acolher e como que você lida com as questões para que elas possam te proporcionar um acolhimento e condições de executar o que você faz da melhor forma possível. Só que, como você bem disse, as pessoas preferem pessoas com deficiências físicas aparentes, mas também que não dependam de muita adaptação, porque eu já passei por isso. Fui casada há muito tempo com uma pessoa cega. E aí a pessoa não conseguia passar em algumas seleções porque preferiam pessoas que, de repente, tinham uma mobilidade reduzida do que alguém que ia precisar de um recurso assistivo para tudo e tal. Perguntava até como subir a escada. E ele falava, eu subo com as pernas. Então, tipo, ele não tem deficiência física nas pernas, né? Ele não enxerga. Então, assim, eu acho que o que você pode fazer é se preparar, né, para o processo como profissional e levar o que você sabe fazer de competência. Se te perguntarem, você falar das suas habilidades quanto profissional. Porque ali, as características pessoais, elas precisam ser levadas em consideração para que você tenha um ambiente adequado para você desenvolver suas funções. Mas você não precisa de nada que um profissional não precise para trabalhar, que são condições adequadas. Todas as pessoas precisam ter as suas condições adequadas atendidas para trabalhar. Então, eu acho que é você focar no que você pode mostrar de habilidade, do que você sabe fazer, do que você pode entregar, do que você aprendeu. E quando as pessoas perguntarem, você falar sobre isso. Falar, olha, eu posso entregar isso, eu sei fazer isso. E as minhas competências profissionais, elas não são desabonadas pelas minhas características pessoais, minhas condições físicas ou a minha neurodivergência, sabe? Não é uma questão impeditiva. Então, acho que também é colocar isso. Às vezes, isso pode dificultar em alguns processos, mas eu acho que é sempre melhor. Eu sempre me coloco, né, nos processos que eu passei até hoje, eu sempre perguntei quais são as condições para pessoas lésbicas, para as pessoas pretas dentro da empresa. Porque se eu for passar por racismo, já passei em empresa, né? Mas se eu for ficar passando por constrangimento, eu prefiro não estar. Sabe? Porque eu não vou ficar tendo um desgaste ali no ambiente que eu estou ali contribuindo como profissional. Então, assim, às vezes vai demorar um pouco, vai ser um pouco mais difícil, mas quando você encontrar uma empresa, um time, vai ser um time que consegue, mesmo que não esteja totalmente pronto, ele vai se esforçar para te acolher dentro do que você precisa e te dar condições de se desenvolver como profissional. Desculpa, eu não vi quem chegou antes. Bom dia. Primeiro, meu nome é Wellington, né? É a primeira vez que a gente vem aqui, o time do trabalho. Primeiro, agradecer, acho que os temas. Acho que só de a gente estar discutindo inclusão e diversidade aqui já é um avanço. Eu acho que ainda caminha a passos lentos, mas já é um avanço, acho importante. E acho que é uma pergunta, mas é uma reflexão, assim, né? Eu lidero um time de uma pessoa que vai... Agora está chegando uma nova pessoa, né? E a gente teve um pouco de dificuldade também para a contratação de pessoas, de incluir, né, pessoas
pretas e LGBTs no time. Mas, além disso, assim, o que eu queria colocar acho que você citou, e eu acho que precisa ser discutido, a dificuldade de procurar, mas a mais dificuldade de uma empresa, quando é muito grande, já está estabelecida há algum tempo no mercado, de conseguir criar um ambiente acolhedor para essas pessoas, né? Ainda a gente percebe que as pessoas não estão preparando esses ambientes. E aí o que acontece é que a contratação já é mais difícil. E a pessoa se sente diminuída e não incluída, porque o ambiente não está preparado para recebê-las, né? E, de alguma forma, isso vai podar o desenvolvimento dela, e aí ela fala, acho que não era para mim mesmo, e aí procura um outro emprego, e talvez não se desenvolve e volta para trabalhar na informalidade, que é o que a gente vê muitos por aí. Então, é uma reflexão, mas eu queria que você talvez falasse de que forma a gente pode ajudar nesse contexto empresarial para que esse ambiente seja acolhedor, inclusive de fato, né, e não só no discurso. Olha, eu acho que os grupos de diversidade, né, os grupos de afinidade têm um papel importante nisso. Eu acho que quando a empresa começa, por mais que assim comece meio capengando, não seja o ideal, ela já está se dispondo a começar uma discussão. Eu acho que, assim, eu, enquanto pessoa, né, que faço parte de vários grupos minorizados, e tenho, não que eu tenha essa super disponibilidade e gostaria de ficar falando sobre isso ou fazendo isso, mas entendendo que também eu estou começando um processo, que é um processo inicial de mudança, né, dentro desses cenários, eu me disponho sempre a ajudar. Então, eu acho que você, né, como líder, eu acho que é se dispor a ajudar. Às vezes vai ser um trabalho que é não remunerado, que é uma coisa que você não faz parte das suas atribuições, assim, enquanto profissional, mas faz parte das suas atribuições enquanto cidadão, pensando na responsabilidade, né, no acolhimento, em dar oportunidade, em abrir caminho para outras pessoas estarem. Então, assim, é um pouco cansativo, às vezes é um pouco desgastante, né, eu já passei por situações difíceis e tal, mas eu acho que é importante, porque se a gente não se coloca, né, a gente que tem essa possibilidade de se colocar não se coloca, quem que vai fazer isso? E aí a gente vai continuar, né, sempre no mesmo lugar, sem caminhar. Então, assim, eu acho que grupos de afinidade são importantes, eu acho que se colocar como uma pessoa disponível para ajudar, os cenários que eu já passei hoje, as pessoas sempre me procuram no off ali para conversar, para pedir ajuda. Foi assim que eu comecei a mentorar as pessoas. Como que eu faço? Como, sabe? Então, acho que é se colocar disponível para ajudar, e, às vezes, trazer as pautas difíceis, as conversas difíceis, né, dentro ali do grupo de liderança, trazer essas conversas difíceis são importantes. Não dá para fugir das conversas difíceis se a gente, de fato, está comprometido. Eu acho que empresas maiores têm essa questão, mas eu acho que muitas vezes é mais fácil, porque elas entendem que são empresas mais conservadoras e precisam de um trabalho, do que empresas, né, as startups muito descoladas, que temos, né, o playground, não sei o quê, mas na prática, ali, quando você entra no ambiente, o ambiente é muito mais tóxico, porque todo mundo acha que já chegou lá, e não chegou. Eu acho que é um caminho a ser percorrido que ninguém nunca vai chegar. Então, assim, a gente achar que agora eu comecei um processo de letramento e agora eu sou uma pessoa desconstruída, eu já sei, Não, é um processo, vai errar muito. Eu mesma erro muito em várias pautas, estou aprendendo sempre, já trabalho com isso faz um tempo, e é me colocar no lugar de, tenho muita coisa para aprender, eu não sei de nada. E aí é a forma de você crescer, se desenvolver e poder contribuir, porque quando a gente também se coloca no papel de eu já sei tudo e não tem mais nada que alguém possa me trazer, que eu não possa aprender, ou que a gente possa implementar para melhorar, e aquele lema, né? Nada de nós sem nós. Não dá para fazer um movimento de inclusão sem trazer pessoas desses grupos para discussão e para fomentar ações. Bom dia, meu nome é Rafael.
Acho que assim é uma realidade um pouco das pessoas pretas, né, de que estão dentro das empresas, assim acaba sendo, vai esbarrar bastante no que ele acabou da pergunta dele. Mas assim a gente acaba sendo a única pessoa dentro do time, ou assim uma ou duas pessoas no máximo ali. E assim, a minha pergunta, eu vivo me perguntando, na verdade, é como que a gente pode favorecer, como que a gente pode contribuir dentro do time para que outras pessoas pretas possam ingressar também, e para a gente não se sentir meio que sozinho dentro daquele time. Porque às vezes é assim, tudo bem, a gente está realizando nosso trabalho como profissional, mas às vezes a gente sente falta desse acolhimento por outras pessoas pretas, né? Porque assim, do lugar que tem outras pessoas pretas, pessoas semelhantes a você acaba se sentindo mais confortável, né, para trabalhar, para se desenvolver. E quando você está sozinho, você acaba ficando meio tipo retraído por, sei lá, às vezes tá sozinho, não tem uma certa força ali dentro. Sim, não entende a piada da Beyoncé, eu sei bem isso. Então, assim, mas eu acho que porque as pessoas, né, brancas no geral não sabem, não sentem isso porque elas são normalmente elas estão como maioria, então elas nunca vão saber o que é isso. Quando a gente é minoria dentro de algum espaço, a gente se sente desconfortável e a gente fica tipo, ai meu Deus, né? As pessoas não têm as mesmas referências, não vão entender às vezes alguma piada e eu não vou poder fazer algumas piadas e algumas brincadeiras que a gente faz entre a gente. Assim como as pessoas com deficiência têm brincadeiras e piadas entre elas, que elas fazem entre elas e que não vão se aplicar para outros grupos. Então, é legal você se ver no outro, né? É importante também, né? Essa coisa de se ver, né? O que eu acho é justamente esse movimento, né? Que eu falei para ele, de se colocar, de falar para as pessoas. E o importante é ajudar as pessoas na formação. Existem hoje grupos bem bacanas que fomentam ações de formação para que as pessoas consigam ingressar, né? Eu comecei justamente quando eu migrei, resolvi migrar, foi justamente entrando nesses grupos e me aquilombando com essas pessoas, porque eram pessoas que poderiam entender qual que era o processo de uma pessoa que vem de uma outra área, tem uma outra formação e, de repente, está entrando nessa área. Então, acho que é importante educação mesmo, né? Um processo de ajudar essas pessoas. Se você conhece alguém que está querendo indicar lugares, como ela pode conseguir uma bolsa, se ela não tiver como pagar, como que ela pode chegar a lugares e fazer coisas, né, para se desenvolver e chegar nesse lugar. Acho que é uma forma, porque nesse processo só a educação mesmo que vai ajudar a pessoa a conseguir ter um nível de... Porque não é só incluir, as pessoas precisam de competência para estar e se manter também, né? Então, a gente precisa ajudar com que essas pessoas também se desenvolvam para conseguir ocupar com qualidade. Não ser assim, a gente está ocupando porque é uma vaga de diversidade. Não, a gente está ocupando porque a gente tem competência para estar ali e executa um bom trabalho. A gente vai só fazer uma dinâmica um pouco diferente agora para finalizar as perguntas, que eu vou pedir para quem falta fazer, e no final você faz um fechamento tentando pincelar. Desculpa, vou pegar um pouquinho de cada uma para a gente conseguir finalizar. Tem mais uma pessoa para subir. E a gente faz essa dinâmica, então. Oi, pessoal, bom dia. De novo, eu aqui. Ontem a gente tinha feito uma pergunta um pouco mais técnica. Agora... eu não sei se é bem uma pergunta, talvez seja só uma contribuição, porque esse é um tópico essencial e que bom que a gente está falando aqui sobre isso. Eu não cheguei a falar um pouco sobre o meu contexto, né? Mas eu sou uma mulher trans e eu estou hoje numa posição de liderança na empresa que eu trabalho, que é a DR Transformação Digital, e essa não é a primeira vez que eu tive numa posição já de gestão, né? E é muito complicado esse tópico de ser uma mulher transexual e em diversos aspectos. Acho que principalmente do fato de ser uma mulher na área de TI já é muito desafiador. E tanto que mulheres na TI em posição de operação, tem estudos que falam que eu acho que é 30%, tem uns dados que são bem visíveis, assim, o quanto que o mercado de TI é bem restrito nesse aspecto de gênero. E quando a gente fala de gestão, né, gestão feminina e gestão feminina ainda por cima trans, e eu ainda sou bissexual, nossa, daí a gente se perde, né? Então tem muita coisa assim que é difícil a gente conseguir encontrar no mercado pessoas como nós, assim, né? A gente conseguir trocar ideia, trocar vivências semelhantes, porque não tem,
E isso é muito estranho, né? Mas um ponto que tu tinha comentado é que... desculpa, gente, é um pouco pesado falar algumas coisas. Mas um ponto que tu tinha comentado e que eu também queria pontuar aqui para vocês é em relação à empregabilidade, processo seletivo, esse tipo de coisa, né? Eu, em diversos momentos, participei de alguns processos seletivos bem horríveis, assim, totalmente ouvindo coisas absurdas, que você não tem ideia, que fogem totalmente do âmbito profissional. E alguns processos seletivos, por incrível que pareça, a minoria dos processos seletivos realmente foram processos seletivos ok, né? E em alguns casos eu senti que algumas empresas não tinham não estavam preparadas para me receber. Algumas me descartaram de início, né? E algumas outras elas me alertaram que ia ser difícil, que eu ia ser a primeira pessoa. Algumas me perguntaram por que eu falava sobre isso, porque eu tenho uma certa passabilidade, o que é um termo horrível, né? Passabilidade. Muitas pessoas trans se matam por conta da passabilidade. E eu falava, não, eu falo que eu sou uma mulher trans porque precisa ser falado, porque precisa ser discutido. E quando eu entrei nesses ambientes, né, eu fiquei feliz porque pelo menos eu tinha entrado, principalmente no início da minha transição. Hoje as coisas eu sinto que está um pouco mais tranquilo, bem entre aspas. Mas no início da minha transição foi muito, muito, muito complicado. Mas eu queria trazer esse alerta, que é em relação à contratação efetivamente. Mesmo que vocês sintam, na equipe de vocês, na empresa de vocês, no ambiente ali que vocês têm, que a empresa não está preparada para receber uma pessoa trans, uma mulher trans. Eu acho que no caso da mulher trans... Por que eu reforço mulher trans? Né? Porque mulher trans, a gente... 90% das mulheres trans recorrem à prostituição. Isso é um fato. E então é uma prostituição compulsória, né? Não é uma escolha como muita gente pensa. Mas, pelo menos, efetivamente, divida com a pessoa que vai ser um caminho difícil, que pode ser um caminho árduo, mas, se a pessoa estiver disposta e se sentir confiante para conseguir topar o desafio, contrata. Contrata. Pelo menos, traz para dentro de casa. Porque, senão, a gente fica sem ter para onde ir, e principalmente no início do nosso processo de transição. Acho que o início do processo de transição de gênero é sempre muito complicado. Ou para pessoas que não têm o privilégio, alguns privilégios, como a passabilidade, como o fato de eu ser branca. Então, eu sei que isso contribui. Se eu fosse uma mulher trans negra, né? Se eu fosse uma mulher trans gorda, então são vários contextos assim, né? Então, eu só queria trazer essa contribuição, esse alerta, né, em relação a essa diversidade. Não deixem de contratar com receio, pensando em poupar aquela pessoa. Contratem. Primeiro façam esse movimento de contratar a pessoa e vão junto com ela, peguem a mão junto dela e façam a mudança acontecer. Tentem fazer a mudança acontecer no ambiente de vocês. Pelo menos tentem. E é isso. Obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Agora, as duas últimas perguntas, a gente tentar ser direto ao ponto, para a gente não passar tanto tempo. Meu nome é Igor, né? Eu sou uma pessoa LGBT também. E, na verdade, assim, é uma percepção que eu tive nos meus 2 últimos trabalhos, né? Quando eu entrei, no meu penúltimo trabalho, né, foi a primeira vez que eu tive contato, né, com grupos de inclusão e diversidade dentro de uma empresa, né? E eu achei isso, extremamente maduro por parte da empresa.
uma atitude muito legal, né? Falei, putz, que legal, né? Tem grupos de discussão, grupos de inclusão e a gente pode discutir, né, sobre vários assuntos ali. Porém, com o tempo passando, né, eu comecei a perceber que nesses grupos, né, toda vez que a gente agendava, né, assim, a gente tinha reuniões, a gente tinha agendas para isso, os participantes dessas agendas eram, tipo, pretos, LGBTs, né, tipo, pessoas que estão, né, tipo, que estão dentro, né, tipo, desses grupos, né, de diversidade. E a adesão, como é que chama, de outras pessoas, de outros grupos, né, tipo cis, héteros e coisa assim, tipo, era extremamente baixa, não tinha engajamento. E aí eu comecei a levantar esse questionamento, né? Falei, pô, a gente, tipo, cria grupos, né? A gente cria grupos de discussão, a gente conta as nossas histórias, né? A gente escuta as pessoas contarem histórias, cara, que mexe com todo mundo, que pede por mudanças, mas assim, as pessoas que precisam escutar sobre isso, né, que realmente são as pessoas que não fazem parte desse círculo, não se engajam, elas não participam. E eu vejo isso, né, tipo, tanto na empresa que eu trabalhei, quanto na empresa atual que eu tô, né? Então, assim, é muito legal, a empresa ela vai lá, ela promove, ela vai lá, ela posta coisas em relação a isso, mas não dá engajamento, não traz as outras pessoas não se interessam por esses assuntos. E é uma coisa que começou a me incomodar demais, né? Falei, pô, né? Falei, gente, vamos conversar sobre isso, né? Ou a empresa ela só vende isso, né? Tipo, ou a gente está falando só numa hipocrisia, né? Mesmo, né? Então, assim, ela só usa essa bandeira só para se promover em redes sociais, né? Tipo, sei lá, e não coloca isso na prática, esse discurso na prática, né? Acho que é um incômodo, né? Um incômodo que eu sinto, que eu comecei a sentir nesses últimos anos, né? Em relação a isso. Acho que era isso o meu ponto. Não, eu sou surda. Olá, bom dia. O meu nome é Cibele. Esse é o meu sinal na comunidade surda. Eu só gostaria vim aqui para que pudéssemos fazer uma reflexão. O que eu percebo? Dentro do ramo empresarial, existem realocados assim, surdos ali dentro. É uma reflexão dentro desse tema, né? E aí parece que a empresa ela quer mostrar que existe a inclusão, aí ele coloca ali o intérprete de Libra adicionado. Só que por trás existe genuinamente uma inclusão de verdade? Ou será que só coloca o intérprete ali, achando que, tudo bem, aí após acabar uma reunião, o intérprete sai, e aí o surdo continua ali. Ou então, por exemplo, coloca em alguns locais que existe uma comunicação, mas cadê a interação de forma verdadeira, né? Então, essa interação, juntamente de ajudar genuinamente o surdo ali dentro da empresa, parece que é só um anúncio. Falar, temos o intérprete, olha que lindo, a inclusão realmente está perfeita aqui. Mas e aí? As pessoas não conhecem a cultura do surdo, não têm a empatia de forma real, genuína, para aprender verdadeiramente essa comunicação, de ter acessibilidade. Parece que não existe uma dedicação. Parece que sempre há algo por fora. Eu tenho medo de me comunicar, eu tenho medo de me aproximar de uma pessoa que fala a língua de sinais, né, que usa a língua, né? Por exemplo, em palestra ou em eventos, sempre existe o quê? Parece que existe, coloca assim o surdo ali na frente, o intérprete, né? Parece que o acompanhamento de forma genuína, verdadeira, inclusiva, não existe. Parece que a gente fica apartado, né? Então, como que é o sentimento do surdo ali dentro, né? Dentro da inclusão, né? Mas de forma genuína, entendeu? Essa é a questão. Também é necessário a gente pensar em questão de promoção, por exemplo, um surdo ali dentro da empresa. Ok, ele está ali, um ouvinte, por exemplo, ele passa ali, consegue se promover, ele entrou antes e o ouvinte depois, mas parece que ele fica meio que retardio, né? Parece que há um atraso ali na sua promoção, parece que não existe uma confiança no trabalho dele, sendo que às vezes eles fazem trabalhos de verdadeiramente iguais, mas parece que não existe e não é dada essa oportunidade da promoção para o surdo também se igualar ao outro. Então, agora eu gostaria de fazer uma pergunta baseada no que me pediram os meus colegas, né? Por exemplo, existe um surdo que a gente trabalhamos em 4, né? Ali existe dentro da empresa.
é um núcleo, né? Onde existe acessibilidade, fala sobre produtos, mas, por exemplo, ok, mas não faz de forma verdadeira, né? Mas existe um outro nicho, por exemplo, líder, que é o 20. Um líder, eu faço, eu trabalho, mas ok. Enquanto ele pede para fazer, será que as pessoas dão atenção de forma genuína? Ou elas realmente, quando o PCD se pede ali, né, a solicitação para ele, será que o ouvinte também, de maneira perceptível, igual? Né? Como que funciona isso? Como que a gente pode fazer essa dedicação de maneira genuína? Então, queria agradecer as contribuições de todo mundo. Eu acho que os pontos aqui são... justamente esse é o ponto da palestra, né, do tema que eu trouxe. É ética e responsabilidade dentro, porque a gente só consegue pensar na inclusão quando a gente pensa em como nós... Né, porque tem vários recortes aqui. Então, assim... eu esqueci o nome, porque eu sou péssima de nome. A Ariel falou, né? Eu sou uma mulher branca. Se eu fosse uma mulher negra, talvez fosse diferente. Uma mulher trans negra fosse diferente. Eu sou uma mulher cis negra. Se eu fosse uma mulher cis branca, seria diferente. A Cibele. A Cibele é uma mulher branca, mas é uma mulher branca surda. Então, existem muitas camadas. E aí, cada contexto precisa ser olhado individualmente. A gente não pode fazer inclusão da mesma forma para todos os grupos e para todas as pessoas, como o Igor falou. E não os grupos de afinidade, eles são importantes, porque assim, eles são pontos onde a gente pode se sentir seguro e compartilhar coisas entre a gente. Mas é importante que as ações sejam organizadas para que elas saiam de lá, né, com o que a gente vai fazer a partir disso. E enderece isso para que ou seja escalado dentro da empresa. Né? Senão a gente fica ali só conversando entre a gente. Eu não sei, né? Porque eu acho que assim, depende muito mais da nossa boa vontade e da nossa responsabilidade enquanto pessoas, né? Nossa ética enquanto pessoas e nossa responsabilidade enquanto pessoas, promover inclusão e diversidade. Muito mais do que a gente pensar na empresa, no CEO, não sei... Não, é ali no dia a dia, é no micro. Né? Porque se existe um time de pessoas, como a Cibele falou, que estão ali de profissionais, que são profissionais. Eles são surdos, isso é uma parte, mas são profissionais. São contratados como profissionais para exercer uma função. Se eles não têm oportunidade de poder serem promovidos, de mostrar a competência deles, se as pessoas não se interessam em trocar com eles, porque é isso, né? Eu lembro quando eu era nova, né, que eu falei que eu comecei justamente por curiosidade de entender como as pessoas surdas se comunicavam e eu queria me comunicar com elas. Tipo, eu achava incrível como elas falavam e eu falava, nossa, eu preciso falar com essas pessoas porque eu quero também conversar com elas. Tipo, curiosidade mesmo, e tipo, fui lá me meter para conversar com as pessoas. Eu não sabia nada, eu ainda não sei Libras, eu não sou fluente, fiz, mas não sou fluente. Mas eu lembro uma empresa que eu trabalhei muitos anos, falava, mas se chegar uma pessoa surda, como é que a gente fala? Pergunta se ela lê lábio. Se ela não lê, você escreve. Ou, hoje em dia, a gente tem celular. A gente acha formas. Se a gente quer de verdade, a gente acha formas. Então, um colega seu que tem uma deficiência, por exemplo, uma pessoa cega ou uma pessoa surda, como que eu vou me comunicar? Como que eu vou trocar? Como que eu vou trabalhar com ele? Gente, ele não é uma pessoa. Esse é o primeiro ponto que a gente tem em comum. O resto é fácil. Se eu sou uma pessoa, a pessoa é uma pessoa... Tipo, eu chego na pessoa e falo, olha, não sei, me ensina, como que a gente faz para trabalhar junto, o que você precisa, como que eu me comunico com você, como que a gente pode trocar melhor. Não é uma coisa tão complexa assim. Eu acho que a gente cria complexidade em coisas que são simples. É claro, eu sou uma pessoa de comunicação, então eu sempre vou tentar buscar formas de me comunicar com as pessoas, porque para mim isso é importante. Né? Mas assim, eu acho que o primeiro passo da experiência é justamente a comunicação. A gente se perde muito em falando um monte de coisas sobre experiência, porque a gente esquece do ponto principal, é a comunicação. Como a gente se comunica com o outro, como o outro se comunica com a gente, o que o outro entende do que eu comunico com ele, e como a gente acha pontos em comuns para a gente conseguir trilhar uma comunicação eficaz para todo mundo. Então, acho que é muito simples, é boa vontade mesmo. É a gente chegar na pessoa e falar, olha, agora a gente sai aqui, vamos trocar uma ideia aqui, né, nos bastidores, vamos conversar, me fala como que é o seu trabalho, o que a gente faz. Acho que não tem uma dificuldade se a gente tem uma boa vontade de olhar para outra pessoa e falar, puta, essa pessoa é interessante, a gente pode agregar e trabalhar junto, sabe? E o que eu posso aprender com essa pessoa?
Né? A gente tem que parar e tirar das pautas de inclusão e diversidade também desse lugar de favor. A gente não está fazendo favor quando a gente inclui pessoas diferentes da gente dentro de uma empresa. As pessoas estão lá por competência, porque elas são profissionais. Às vezes, elas tiveram caminhos diferentes, elas tiveram mais dificuldade, elas chegam mais tarde, porque elas não tiveram as mesmas oportunidades que as outras, mas se elas estão ali, elas tenham certeza. Cada pessoa com deficiência, neurodivergente, pessoas trans, pessoas pretas que chegam em posições, elas ralaram muito mais do que a maioria das pessoas que estão ali porque estão na norma. E elas têm muito a oferecer. Só que elas precisam ter oportunidade. Se elas tiveram oportunidade, com certeza... E aí, às vezes, as pessoas têm medo de dar a oportunidade de ver elas deslancharem e falar, nossa, elas sabem mais do que eu, né? Eu estou aqui na média e essa pessoa, tipo, ela voa. Por quê? Porque ela está ali estudando há muito tempo para mostrar o mínimo, porque não dão espaço, às vezes, para ela mostrar tudo que ela pode desenvolver. Então, acho que é uma questão de comprometimento mesmo nosso, de responsabilidade nossa. Palmas para a Janaína Santina. Muito obrigada pelas contribuições. Obrigada, gente, por participar. Obrigada.